Nosso conteúdo de hoje, pessoal, é sobre bioética em saúde e pesquisa científica. Por que eu trouxe esse tema como o último tópico para a gente abordar? Em se tratando da nossa disciplina de fisiopreventiva e biossegurança, a gente não pode passar por cima da bioética. Né? Então, o que acontece? Basicamente, em primeiro lugar, a gente aprendeu a trabalhar com os níveis de prevenção dentro da área da saúde. Essa foi a primeira abordagem da nossa disciplina, né, de fisiopreventiva. Em biossegurança, a gente aprendeu todas as etapas de cuidados conosco como profissionais e quanto ao nosso paciente, enquanto cliente desses serviços. E por fim, nós também temos uma outra vertente na nossa profissão, que é tanto a parte bioética da própria profissão, né, de deontologia e ética dentro dos códigos que regem a fisioterapia e a terapia ocupacional, mas a gente também tem um panorama que envolve a pesquisa científica. É claro que eu trouxe todos os conteúdos de hoje, eu trouxe voltados para a pesquisa com os seres humanos, porque é principalmente o público, né, a amostra que a gente vai trabalhar em pesquisa científica dentro mais comum, né, dentro da nossa área. Mas existem também padronizações e diretrizes quando nós vamos trabalhar com pesquisa científica envolvendo células, plantas, animais e, ou outras amostras que não sejam seres humanos. Mas hoje a nossa aula está mais voltada para este perfil. Tá? Então, começando com o termo bioética. A origem da palavra bioética vem lá da filosofia, lá da época da Grécia Antiga, e os filósofos, eles nomeavam o conceito com essa palavra chamada ética, ou ethos, no grego antigo, que significa basicamente o costume, o hábito, mas querendo trazer esse sentido para os valores morais. Né? Então, naquela época, os filósofos eram os grandes pensadores daquela região, né, daquela sociedade, e eles diziam, né, eles encaravam aquilo daquela forma e viam que existiam alguns valores morais que eram considerados éticos ou não éticos, tanto na forma de lidar com os seus servos, como na forma de lidar com os seus subalternos, com os seus iguais ou com os seus superiores, ou na forma de lidar entre os homens e as mulheres, ou entre os seres humanos e os seus animais, os seus cavalos, enfim. Essa forma, esses costumes, esses hábitos que eles tinham, existiam coisas que eles consideravam éticas, ou seja, que eram corretas daquele ponto de vista, e existiam algumas outras coisas que eles consideravam não muito corretos ou inaceitáveis. E isso era considerado algo que não era ético. Então, como que a gente transforma, né, essa palavra chamada ética para a visão relacionada com a vida? Então, a gente inclui
um prefixo chamado bio. E colocando esse prefixo na palavra ética, né? Transforma-se em bioética. E aí nós temos a ética relacionada à vida, todas as formas de vida. Então, bioética é o termo que trata do direito ao indivíduo ter a saúde e assistência médica, trata também das responsabilidades sobre as ameaças à vida no planeta. Portanto, quando a gente fala de bioética, nós estamos falando sobre todas as formas vivas. Então, isso inclui desde o ser humano até os outros animais, até células, plantas, até mesmo o ecossistema, tá? Nós estamos falando de bioética em todos os níveis de vida, tá certo? E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Vírus é vivo ou não vivo? Quando a gente trabalha cientificamente com vírus, nós estamos lidando com algo vivo ou não? Fica a pergunta aí para vocês, ó. Quem dá mais? Respondam aí no chat. Sim, acho que é vivo. Então, o vírus ele está classificado, né, fora do, do reino da classificação. Não, ele tem uma classificação própria chamada vírus, que é exatamente por quê? Porque o vírus, ele em si, né, aquela coisinha em si, ele não consegue sobreviver se ele não tiver uma maquinaria celular de outra célula para que ele possa se replicar. Ele sozinho é só um DNA, né? Então, não. Então, o vírus em si não é vivo, porém, como para fazer manipulações para trabalhar com esse vírus, a gente precisa de uma célula, então, por conta desta célula, a gente precisa entrar nas diretrizes que regem os experimentos com células, porque são seres vivos, né? Mas o vírus em si não é vivo, tá bom? Mas ele, para que ele possa exercer as suas funções de replicação, ele precisa estar dentro de uma célula. Certo? Muito bem. E por que existe, né, por que existe essa história de bioética? Então, é claro que vocês já ouviram falar de uma famosa Segunda Guerra Mundial, onde aconteceram muitas pesquisas científicas, né, que diziam ser científicas, mas muitos experimentos com seres vivos e de uma forma onde as abordagens ou as situações em que aqueles indivíduos eram expostos eram incondizentes com a viabilidade de execução de uma pesquisa, né, de um estudo. Ou seja, eles eram sujeitos a coisas extremas, né? Então, como antes daquela época não existia um código internacional que regesse estas condições de executar uma pesquisa científica, naquela época tudo era permitido, você fazia o que queria, né? Os seus superiores, os oficiais, permitiam qualquer coisa, afinal eles consideravam que aquelas pessoas não tinham, de repente, algum poder de decisão, de decidir se queriam ou não participar, eles eram presos de guerra, enfim. Então, naquela época eram feitos experimentos sem nenhum pudor, né? Então,
foram exatamente onde aconteceram abordagens muito agressivas com os sujeitos de pesquisa. Então, o que acontece? Tiveram lá, a partir da Segunda Guerra Mundial, como foram descobertos, né, muitos crimes, muitas práticas terríveis, né, que eram conduzidas lá naqueles experimentos. Houve, então, um primeiro tribunal que julgou esse tipo de experimentação, né, que foi o julgamento de Nuremberg, que aconteceu lá no fim da Segunda Guerra Mundial até 1949. Nesse esquema de julgamento, foram julgados atos clínicos, atos médicos relacionados a atentados à vida, como no qual eles chamavam de experimentos médicos, né? Mas eram basicamente atos incondizentes com a pesquisa, né? Eram atos muito extremistas. E aí esses médicos, enfim, e outros oficiais foram julgados por esses crimes. Até fica aqui uma recomendação para vocês. Existe um filme muito bom, que é esse aqui, O Julgamento de Nuremberg, e vocês podem ter uma ideia de como foi aquela época, enfim, como eram, como foi o julgamento e quais eram as histórias que estavam por trás ali deste acontecimento. Então, fica aqui a dica para vocês assistirem, né? Muito bom, muito legal esse filme, tá? Bom, que tipo de experimentos esse pessoal fazia, né, naquela época? Então, para vocês terem uma ideia, existiam experimentos lá. Para você aprender a tratar a hipotermia, você tinha que levar as pessoas até aquele extremo de hipotermia e ver o que acontecia, né? Então, tinham pessoas expostas a congelamento para ver de que forma elas conseguiam sobreviver àquilo, quais seriam as alternativas para que elas sobrevivessem àquilo. E, é claro, muitas morriam, né? Exatamente por conta da exposição. Alguns outros experimentos para tentar achar aí tratamentos e imunizações, no caso, eram inoculados vírus, bactérias e alguns outros micro-organismos em cada indivíduo. E é claro que para muitas dessas doenças, para muitas dessas infecções, não existiam, não existiam vacinas ou não existiam medicamentos na época que pudessem combater. Então, essas pessoas também morriam por conta da inoculação desses micro-organismos. Enfim, alguns outros experimentos, como exposição a gases para tratar feridas e queimaduras. Alguns experimentos, por exemplo, de tomar uma água não potável, né, para saber o que acontecia. Basicamente, as pessoas tinham muitas repercussões diferentes, porque uma água poluída vai trazer repercussões distintas de acordo com o que existe de concentração naquela água que não está potável, né? Enfim, uma série de outros experimentos aí que não eram compatíveis com a segurança da vida do indivíduo. Portanto, lá, né, depois desse julgamento, depois que começou esse julgamento desses atos médicos, foi criado um documento chamado Código de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade lá na Alemanha. Então, o que diz este código? No seu primeiro artigo,
diz que é necessário o consentimento voluntário do indivíduo que vá participar de uma pesquisa. Esse é o ato número 1. O indivíduo, o sujeito de pesquisa, ele precisa concordar voluntariamente, sem ser coagido, sem ser obrigado a participar de uma pesquisa. Né? Então, exatamente o que quer dizer? Significa que as pessoas que vão ser voluntários de pesquisa devem ser legalmente capazes de dar o seu consentimento, portanto, precisam ser maiores de idade, lúcidas, e com um sistema cognitivo pleno. As pessoas devem exercer o livre direito de escolha, sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, coação ou qualquer outra forma de restrição posterior. Também devem ter conhecimento suficiente do assunto de estudo para que possam tomar uma decisão correta. Né? Então, isso quer dizer que é necessário deixar esse voluntário de pesquisa muito ciente do propósito da pesquisa, né? Do que vai ser feito, né? Quais os riscos e benefícios que participar daquela pesquisa vai trazer para ele. Então, sabendo disso e sabendo também qual é a finalidade, qual é o objetivo, quais são os métodos e quais os riscos e benefícios que participar dessa pesquisa pode ter, apenas após tudo isso, esse indivíduo pode dizer se ele quer ou não participar voluntariamente. Então, isso é o que o artigo 1º diz. O segundo é que o experimento ele precisa ter resultados vantajosos e que não possam ser buscadas por outro método. Então, por exemplo, se existe uma situação em que você consegue achar que chegar àquele conhecimento, por exemplo, com cultura celular, você não precisa expor os seres humanos a alguma inoculação, a algum tipo de intervenção, se é possível reduzir os danos que vai acontecer com as pessoas se você fizer numa cultura de células, por exemplo. Tá? Então, é isso que o artigo 2 quer dizer. E exatamente esse artigo 2, que é o conjunto são os precursores da Declaração de Helsinki. A Declaração de Helsinki foi descrita posteriormente, lá em 1964, e incluem ali 10 princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos. Tá? Então, o Código de Nuremberg veio primeiro e deu origem à Declaração de Helsinki, posteriormente, lá em 1964. O artigo 3º diz que as pesquisas devem basear-se em resultados prévios, ou seja, deve ter alguma informação científica anterior e deve pautar a necessidade de acontecer aquela pesquisa. O artigo 4 deve evitar sofrimento e danos desnecessários aos indivíduos, aos seres vivos. No artigo 5º deve-se evitar risco de morte ou invalidez, que era exatamente o que era exposto antes ali, na Segunda Guerra Mundial. Artigo 6º, observar a relação risco-benefício. Se o benefício for muito pequeno e o risco muito alto, esse tipo de pesquisa ele não passa num comitê de ética, ele não é aprovado, né? Se você expõe um indivíduo a um risco muito grande para ter um benefício muito pequeno, então isso não é viável. Então é melhor não correr o risco, não correr esse grande risco.
Também devem ser tomadas medidas de proteção para os sujeitos de pesquisa. Os pesquisadores devem ter qualificação, ou devem ter treinamento para aquilo que eles vão fazer. O voluntário de pesquisa deve ter a liberdade de retirar o seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem dano algum, sem prejuízo, sem que tenha que pagar multa, sem que tenha algum prejuízo em parar de participar daquela pesquisa em qualquer momento. E no artigo 10º, o pesquisador deve suspender a pesquisa quando houver algum dano ao voluntário. E existem outras legislações internacionais para pesquisas que envolvem seres humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração de Helsinki, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e algumas outras diretrizes éticas, tanto de pesquisas biomédicas, quanto todas as pesquisas envolvendo seres humanos, e de estudos epidemiológicos também. E essas diretrizes são da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, todos os aspectos éticos que estão envolvidos em pesquisa com seres humanos são regulados pela Resolução 466 de 2012, que é uma resolução emitida pelo Conselho Nacional de Saúde, CNS. O Conselho Nacional de Saúde, ele existe para assegurar que todas as pesquisas envolvendo seres humanos aqui no Brasil, aqui no país, eles devem ser aprovados, devem ser julgados, né? A gente chama de submetidos à apreciação de um comitê de ética em pesquisa, que é o famoso CEP, né? O Comitê de Ética em Pesquisa. Esses comitês de ética são grupos dentro de instituições de ensino superior que são acreditadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é o CONEP, que é um departamento dentro do Conselho Nacional de Saúde. Tá? Então, basicamente, tem o Conselho Nacional da Saúde, tem um departamento chamado CONEP, e o CONEP acredita os grupos de cada instituição de ensino superior que tem o seu comitê de ética. E o comitê de ética ele é formado por algumas pessoas, por alguns professores, enfim, alguns profissionais que são eleitos ali pelaquela instituição e que vão avaliar, devem ter qualificação para isso, para avaliar se os projetos de pesquisas que vocês enviam estão de acordo com essas declarações. Tá? Se vão assegurar a segurança do indivíduo, se tem um benefício grande, se tem um baixo risco e tudo mais, certo? Então, temos aqui, ó, lá, dentro do Ministério da Saúde, a gente tem o CNS, que é o Conselho Nacional da Saúde, e tem um departamento chamado Comissão Nacional Ética em Pesquisa, que é o CONEP, e o CONEP, ele coordena, né, a atuação do CEP, no Comitê de Ética em cada instituição de ensino. E aí vamos ver agora o que diz essa resolução 466. Basicamente, ela está pautada lá, ó, ela foi escrita, né? Ela foi publicada, na verdade, no dia 12 de dezembro de 2012. Ela tinha uma lei anterior que já existia anteriormente, né? A lei número 8.080 é a Lei Orgânica da Saúde. E aí a gente tem lá, ó, considerando a legislação brasileira e outras legislações pertinentes a
toda pesquisa envolvendo seres humanos, o que a gente tem? Que temos 4, na verdade 5 pilares preditivos em pesquisa com seres humanos, que são eles: autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. E esses 5 pilares, eles vão assegurar os direitos e deveres aos participantes da pesquisa, certo? Então, o que são esses 5 pilares da bioética em pesquisa, né? Nós temos lá a autonomia, ou seja, o participante de pesquisa, ele tem a autonomia para dizer se ele quer participar ou não, para dizer se ele quer parar de participar em qualquer momento da pesquisa. Não maleficência é evitar danos desnecessários ou qualquer dano ao voluntário de pesquisa. Beneficência é o comprometimento com o máximo de benefício e mínimo de risco dentro daquela pesquisa. Justiça quer dizer que a seleção dos sujeitos ele deve ser de igual consideração dos interesses dos envolvidos, sem selecionar aqueles indivíduos que vão receber, por exemplo, um tratamento e o outro grupo vai receber um placebo, que não é um medicamento. Sem ter distinção entre os grupos. Quando envolve medicamentos, aliás, e você vai comparar um grupo que recebe o tratamento e outro que não recebe, ao final, eles precisam fazer um crossover, né? O grupo que não recebeu o tratamento vai ser obrigatório eles receberem posteriormente, tá? Para que seja feito exatamente esse senso de justiça, né? Para que todos aqueles indivíduos recebam o tratamento para o qual eles foram sujeitos, né? E equidade, que é o uso da equivalência em busca da igualdade adaptada para diferentes realidades. Ou seja, é você tratar de uma forma equivalente de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Tá? Então, são os 5 pilares da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. Certo? Então, aqui, ó, nessa nossa resolução 466, a gente tem algumas definições de termos. Os achados de pesquisa são os fatos ou informações encontrados pelo pesquisador durante a pesquisa e que devem ser considerados de relevância para os participantes ou para as comunidades participantes. Esses são os achados de pesquisa. Assentimento livre esclarecido é um termo, né, a anuência daquele participante de pesquisa, que ele pode ser criança ou adolescente, esse termo vai ser assinado pelo responsável legal, ou aquele legalmente incapaz também vai ser, esse assentimento vai ser dado pelo responsável legal, após esclarecida a natureza da pesquisa, os riscos e benefícios potenciais da exposição àquela participação. Assistência ao participante, que pode ser imediata, se participar daquela pesquisa levar algum dano, este voluntário de pesquisa ele tem o direito e tem que ser assegurado, tem que ser garantido que ele vá ter uma assistência imediata, ou se em decorrência da participação na pesquisa ele vir a desenvolver algum problema, também deve ser garantida a assistência integral durante o tratamento por aquela lesão em decorrência da participação de pesquisa.
É claro que isso a gente pensa que vai ser, por exemplo, em voluntários de pesquisa de fase clínica, de fase pré-clínica, para testagem de algum novo medicamento, por exemplo. Pode ter reações mais. Podem ter repercussões aí mais graves no indivíduo, né? Mas existem algumas outras formas de pesquisa que também podem expor os indivíduos a alguma lesão. Por exemplo, vou testar um novo aparelho de eletroterapia. A gente está testando é porque ainda não tem todos os dados que a gente quer achar, mas a gente pode expor esse indivíduo a alguma lesão. Então, precisa ser garantida a assistência caso venha acontecer algum potencial problema, algum dano. E os benefícios da pesquisa é tudo aquilo que vai ter de proveitoso, direto ou indiretamente, imediato ou posteriormente, que possa ser sentido lá pelo participante ou pela comunidade. E os benefícios são para os sujeitos ou para a população naquela amostra, e não para os pesquisadores, tá? E claro, o pesquisador, se ele achar algum resultado para ele, é um benefício, né? É isso que ele está procurando. Mas não, o objeto de pesquisa sempre vai em busca do benefício para a população, para aquela amostra, para aqueles indivíduos. Então vamos lá. Fazem parte ainda consentimento livre esclarecido. Então, é o quê? O consentimento é depois que o indivíduo já sabe qual é a natureza da pesquisa, qual é os objetivos, quais os riscos e benefícios da participação dele, e ele assina um documento chamado Termo de Consentimento Livre esclarecido. Esse termo é ele autorizando, ele consentindo escritamente, de uma forma escrita, ele aceita participar da pesquisa e que ele é voluntário, né? Que ninguém está forçando ele a participar. Tá? E a indenização é qualquer cobertura de reparação ao dano causado pela pesquisa ou em decorrência dela. Tá bom? Ainda temos lá, pesquisa envolvendo seres humanos é o termo que se utiliza exatamente quando a amostra nós vamos utilizar envolve direta ou indiretamente o ser humano, incluído dados de prontuário, informações de banco de dados, material biológico ou diretamente esse indivíduo, tá? Em sua totalidade ou em parte dele. Inclusive, quando a gente lida com dados de prontuário, dados epidemiológicos, informações coletadas dos indivíduos, ou propriamente material biológico, nós estamos falando em pesquisas envolvendo seres humanos. Tá? Protocolo de pesquisa é o conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. E o ressarcimento é aquela compensação material que o participante pode ter em participar da pesquisa, tais como transporte e alimentação. Aqui no Brasil não é tão comum a gente ter algum tipo de ressarcimento para os voluntários de pesquisa, até porque muitas vezes nós nem temos financiamento para fazer as pesquisas, né? Já em outros países, é mais comum as pesquisas serem financiadas por empresas privadas, né? Isso gera dois viés. Um é o financiamento, a gente, né, tem mais dinheiro para poder fazer a pesquisa, mas o segundo viés é nós ficamos reféns da delimitação que aquele recurso nos dá. Muitas vezes
o financiamento vem com o delineamento que a empresa quer, né? Vem com um viés de investigação. E por isso existe uma redução da autonomia do cientista para executar as suas atividades, né? É claro que, em geral, as pesquisas elas não são desenvolvidas para ter uma manipulação dos dados, mas são de fato para verificar se alguma coisa é segura, se é saudável, se é correto, se faz bem, ou enfim, para confirmar, né, se aquele produto, aquele serviço que a empresa vende traz benefício para a população. Geralmente, o que acontece? Quando você tem um financiamento de uma empresa privada, você tem mais recurso, então é comum que em outros países você tenha pagamentos para esses indivíduos sujeitos de pesquisa. E isso aumenta tanto a procura de indivíduos para serem voluntários de pesquisa, porque existe um ressarcimento, mas pode reduzir a autonomia do cientista, né? O risco de pesquisa é o termo utilizado para nomear os danos físicos, psíquicos, morais, intelectuais, sociais, culturais e espirituais do ser humano em qualquer pesquisa ou dela decorrente. E o TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, é o documento em que o indivíduo, o sujeito de pesquisa, ele declara que ele aceita participar daquela pesquisa e que ele foi informado a, de todas as informações necessárias para participar da pesquisa, né? Que ele aceitou de uma forma livre. O termo de assentimento é o documento elaborado para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, eles explicarão a sua anuência em participar dessa pesquisa sem prejuízo do consentimento dos seus responsáveis legais. E o termo vulnerabilidade, ele é aplicado para pessoas ou grupos, né, de indivíduos que, por qualquer razão ou motivo, têm a sua capacidade reduzida para decidir se pode participar ou não, ou se eles têm mais chances ou não de desenvolverem algum tipo de lesão, ou de se curarem, né? Então pode ser outro viés. Terceiro ponto lá do nosso documento da resolução 466. A eticidade em pesquisa, ela implica em alguns pontos importantes. São eles: o respeito ao participante da pesquisa, quanto à sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa, por intermédio de uma manifestação expressa, livre e esclarecida. Então, o primeiro princípio ético, né, dentro da pesquisa é respeito ao indivíduo, tanto a dignidade quanto a autonomia de permanecer ou sair da pesquisa. Ponderação entre os riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos. Então, é a ponderação entre os riscos e benefícios. Aqui no primeiro, a gente tem o quê? Princípio da autonomia. No segundo, a gente tem o quê? Princípio da beneficência. Terceiro, garantia de que os danos previsíveis serão evitados. Né? Então, é não maleficência, tá? Princípio da não maleficência. E, por último, aqui, a relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses dos envolvidos, não perdendo o sentido da sua destinação socio-humanitária. Ou seja, essa pesquisa é relevante do ponto de vista social?
ela vai trazer um avanço no conhecimento, né? Então, isso aqui é outro princípio que a gente precisa aplicar aqui dentro da ética, tá? Autonomia, beneficência, não maleficência e relevância, né? As pesquisas, então, elas precisam ser adequadas aos princípios científicos, estar fundamentadas em fatos científicos, ser desenvolvida somente quando o conhecimento não possa ser adquirido por outro meio e deve prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e não estigmação dos participantes de pesquisa, garantindo não utilização das informações em prejuízo das pessoas ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio, de aspectos econômicos financeiros. Com relação ao processo de consentimento livre e esclarecido. Então, entende-se por processo do consentimento livre e esclarecido todas as etapas que são necessárias para que o convidado lá, que o sujeito de pesquisa, ele possa se manifestar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida, se ele está bem informado, se ele não tem mais dúvidas, se ele quer participar da pesquisa e se em algum momento ele quer não participar também, ou deixar de participar, certo? O processo, ele deve, você deve trazer essas informações para o sujeito de pesquisa no momento mais adequado, em condição e local, evitando qualquer tipo de constrangimento ou coação. Deve ter informações em linguagem clara e acessível, né, para que esses indivíduos entendam exatamente no nível de linguagem que eles tiverem sobre todas as informações. E deve ter tempo adequado para que o indivíduo possa pensar se ele quer ou não, se aquilo vai ser bom ou não para ele. Então, não deve ter também essa pressão de tempo. Só pode participar agora, né? Lá no termo, precisam ter alguns itens obrigatórios, como a justificativa da pesquisa, os objetivos e os procedimentos que vão ser utilizados naquela pesquisa, tendo os métodos detalhados, informando ali a possibilidade de existirem grupos, controle experimental quando é aplicado, explicar os possíveis desconfortos e riscos que possam vir da participação da pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação, e quais vão ser as providências e quais vão ser as estratégias cautelares que vão ser adotadas para evitar essas condições que podem causar dano para esses indivíduos. Deve conter também o esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que esses indivíduos vão ter direito se ocorrer algum dano posterior ou em decorrência da participação da pesquisa, e a garantia da plena liberdade de se recusar a participar ou retirar o seu consentimento em qualquer momento da pesquisa. Deve ter ainda a garantia do sigilo e privacidade dos dados. O indivíduo precisa receber uma via do termo. Deve ter a garantia do ressarcimento e descrever como vão ser cobertas as despesas que esse indivíduo tiver para participar da pesquisa. E ainda garantindo a garantia de indenização caso venha acontecer algum dano
em decorrência da participação da pesquisa. Então, aqui, basicamente, diz a mesma coisa, né, que o TCLE deve ser elaborado em 2 vias, e o pesquisador fica com uma via e o voluntário fica com outra via, tá? Ambas devem ser assinadas. Com relação aos riscos e benefícios, todas as pesquisas que envolvem risco em tipos e gradações devem ser passados por uma análise ética. Para isso, devem ser submetidas ao sistema CEP-CONEP. Então, para todas as apreciações que o Comitê de Ética vai fazer, eles vão bater especificamente neste ponto aqui, que é dos riscos e benefícios que a sua pesquisa vai desenvolver. Sempre que nós desenvolvemos uma pesquisa que envolve seres humanos, nós vamos cadastrar na plataforma Brasil. É através deste site, desta plataforma, deste banco de dados, que os comitês de ética vão fazendo a sua apreciação, né? Então, você sobe todas as informações do seu trabalho nesta plataforma, a gente vai ver isso nessa aula de hoje. E existe um sistema, uma hierarquia, onde o comitê, as pessoas que vão avaliar, fazer a apreciação da sua pesquisa, vão dizer se você está enquadrado dentro das etapas necessárias até ser aprovado o seu projeto. Tá? Por que existe um site do governo federal para você subir as informações do projeto de pesquisa? É através deste site que o CONEP, né, que você consegue compilar todas as informações de todas as pesquisas que são realizadas no país, se estão passando pelos critérios de avaliação do Comitê de Ética. Tá? Então, é através desta alimentação eletrônica que é feito esse controle pelo CONEP e pelo CNS. Então, este sistema do Comitê de Ética CONEP, ele é exatamente isso. Então, ele é um compilado onde todas as informações que estão relacionadas a pesquisas envolvendo seres humanos. Então, os comitês de ética, eles são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública e caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes de pesquisa, em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa, dentro dos padrões éticos, né? Os comitês de ética têm como atribuição avaliar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico, emitindo um parecer devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelo princípio da impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Então, percebam que o Comitê de Ética sempre vai prezar pelo interesse e pela segurança do sujeito de pesquisa, e não pelo interesse, pela relevância ou pela necessidade do pesquisador. Tá? Ainda dentro das atribuições agora do CONEP, o CONEP analisa os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, também emite um parecer devidamente justificado com relação a pesquisas que envolvem genética humana, reprodução humana, novos procedimentos terapêuticos quando invasivos, ou seja, todos aqueles que vão entrar dentro do corpo do indivíduo de uma forma invasiva,
estudos com populações indígenas, projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente modificados, biobancos, ou seja, bancos de tecidos, bancos de órgãos, ou originados fora do país, ou ainda projetos que, a critério do CEP, sejam julgados com atribuições aí de análise pelo CONEP. Tá? E aí o CEP, que é o Comitê de Ética Local, vai enviar esse projeto para ser analisado pelo CONEP. A responsabilidade do pesquisador é somente dele, ele não pode delegar a ninguém, nem declinar para outra pessoa, né? E cabe ao pesquisador apresentar um protocolo devidamente instruído ao CEP, aguardando a aprovação ética, né, antes de iniciar a pesquisa. Portanto, a gente só pode começar a dar início a uma pesquisa, a uma coleta de dados, por exemplo, depois da aprovação pelo Comitê de Ética. O pesquisador também deve elaborar o termo de consentimento livre esclarecido, deve desenvolver o projeto conforme delineado e deve elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais para o Comitê de Ética. Então, aqui eu deixei para vocês, nós temos o Comitê de Ética da Uniavan, né? Deixei aqui o link para vocês. Basicamente, o Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Uniavan, ele é interdisciplinar, porque tem profissionais de diferentes áreas. E, criado para defender os interesses dos sujeitos de pesquisa, tá? Seguindo as normas e diretrizes regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos. E o que acontece? Para você fazer isso, você vai entrar no site da Plataforma Brasil. Tá? O que vai acontecer agora, pessoal? A gente vai fazer uma pausa, nossa pausa para o próximo tópico. E no nosso segundo horário, a gente vai passar aqui no passo a passo como é feita a submissão de um projeto na Plataforma Brasil. Tá? O que acontece? Muitas vezes, a gente, vocês, no próximo semestre ou no próximo ano, vocês vão ter que desenvolver o projeto de TCC de vocês. E muito provavelmente vai ser com uma amostra de pessoas, né? Geralmente na físio, nossos trabalhos envolvem seres humanos. Para isso, vocês vão ter que construir um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, ele precisa ser aprovado pelo Comitê de Ética. Então, vocês vão ter que subir esses dados lá na Plataforma Brasil. E é isso que a gente vai visualizar hoje, tá bom? Na nossa próxima aula. Então, 10 minutinhos de intervalo aqui pra gente e voltamos em